Tudo bem, família? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você com todos os detalhes possível qual plug você vai colocar na sua máquina de solda, independente, essa aqui é uma MIG Flex, se ela for MIG, se ela for TIG, se ela for eletrodo revestido, a inversora que for. Qual plug você deve colocar quando o fabricante não envia com o plug? Então eu vou te ensinar por que isso acontece, vou ensinar você a ler a etiqueta de qual plug é o ideal para o seu equipamento, porque o seu equipamento pode não ser dessa marca. Então vou ensinar você a ler o equipamento da sua máquina e tirar essa dúvida de uma vez por todas. Esse vídeo é bem completo, assista até o fim que eu vou ensinar sobre todas as conexões que você pode fazer para ligar a sua máquina de solda. Vamos lá, quando o fabricante não envia? No caso da MIG Flex 160, não veio o plug para você ligar na tomada. Por que não veio o plug? Significa o quê? Que é uma máquina, por ela ser bivolt, em 220, na etiqueta eu vou mostrar para vocês, ela poderia estar ligada com um plug de 20 amperes. Poderia ter vindo na máquina, como vem na maioria das máquinas da Boxer, vem o plug 20 amperes. Por quê? Em 220 ela consegue tranquilo ligar um plug 20 amperes. Porém, quando ela está em 110 volts, ela não pode, porque ela passa de 20 amperes, vai para 25 amperes de mínima. Isso significa que você precisa de um plug maior. Então o ideal é usar o plug industrial de 32 amperes, que é esse aqui. Esse é o ideal para você instalar nela. Bom, Fábio, mas eu não tenho plug, eu tô sem grana, o que você pode fazer? Você pode fazer uma ligação direta no disjuntor. Porém, você vai ter que ligar num disjuntor de 32 ou um disjuntor de 35, um disjuntor de 40, não muito acima disso. Mas aí você pode ligar direto no disjuntor o seu equipamento e poder soldar tranquilo com ele. Mas vamos lá, muita gente me pergunta no canal também, Fábio, eu posso colocar aqueles plug de 10 amperes que é esse pequeno? Não, nunca, isso aqui é só exemplo que eu comprei um para mostrar para vocês. Nunca, esquece, 10 amperes nunca em nenhum tipo de equipamento de solda. Não se usa 10 amperes. Em alguns equipamentos, principalmente a linha de inversores de solda da Boxer, eles já vêm com plug de 20 amperes, então você não precisa instalar nada neles. Aquelas flamas azulzinhas que eu uso, aquela branquinha touch, não precisa, já vem com o plug de 20 amperes, pode ligar na tomada de 20 amperes e usar o equipamento, não há problema algum. Mas quando não vem, você precisa ler a etiqueta. Então vou colocar agora a etiqueta aqui e mostrar para vocês como fazer a leitura correta dela. Aqui estão os processos que essa máquina faz. Eletrodo revestido, TIG, MIG, então em 220 e 110 volts. Olha aqui na etiqueta informando 220 e 110. Isso em cada processo. Eletrodo revestido, que é TIG e tocha seca também. E no processo MIG, MIG com gás e MIG sem gás. Então, onde você vai ver isso? Exatamente nessa linha da tomada. Tá vendo aqui, ó? Esse símbolo aqui da tomada significa que esse equipamento ligado em 220, ele consome máxima de 28 amperes e uma média de 20 amperes. Então, aqui é a média que ela vai consumir, então é 20 amperes e aqui 28 amperes. Significa que esse equipamento ligado em 220 até poderia suportar 20 amperes, mas se você subir a amperagem dela para o máximo, que a amperagem dela é 160 amperes, o que vai acontecer? Ela vai consumir 28 amperes. Então, um plug de 20 amperes já não dá, precisa ser o plug industrial. Aqui, se você olhar aqui, ó, em 220, no processo MIG, aqui ele é todo revestido de TIG, no processo MIG, ele usa, ó, já uma diferença. Aqui ele já utiliza 23 amperes de máxima e 16 amperes de média. Então, aqui, se você não fosse usar a máquina na amperagem máxima, daria um plug de 20 amperes também, então não teria problema. Então, mas o ideal é colocar o plug industrial, porque se caso você utilizar ela em máxima em 220, ó, a máxima aqui, ó, 28 amperes ou máxima 23 amperes, você está guarnecido por uma tomada de 32 amperes. Quando passamos o equipamento a 110, ó, no eletrodo revestido, ó, processo de eletrodo revestido e no processo TIG, né, com a tocha seca, dá uma olhada aqui, ó, ela usa uma média de 27 amperes e máxima de 38. Olha aqui, 38 amperes. Quando você vem aqui e vê a etiqueta 110 aqui, ó, já no processo TIG, pode ver que usa menos, máxima de 28 amperes e média de 20 amperes.
Então aqui o ideal é o quê? Um plug de 32 amperes já é suficiente, porém aqui está dizendo que em máxima no processo de eletrodo revestido, se você usar 160 amperes nela, ela vai pedir 38 amperes, então o ideal é você pôr um plug de 40. Se você encontrar um plug de 40, você põe de 40, ou no mínimo o plug de 32 amperes, porque tá vendo que a média dela é 27. Então isso aqui é só se você estiver utilizando o equipamento em máxima. Todo equipamento de solda, família, tem essa etiqueta. Isso aqui é uma etiqueta obrigatória pela norma. Tem que estar todas as informações, ó. Aqui está o ciclo de trabalho, aqui é o ciclo de trabalho dela, tá vendo? Tudo aqui tem aqui a informação, ó. Cada processo de eletrodo revestido e tocha seca é junto com o eletrodo revestido, TIG. Aqui embaixo esse aqui já é o símbolo do processo MIG, tá? MIG, MAG, MIG sem gás. Fica nesse processo aqui, então você tem todas as informações aqui do ciclo de trabalho e também de que plug você deve utilizar quando não vem. Também, para que serve isso? Só para plug? Não, para disjuntor também. Por exemplo, se você vai ligar ela numa rede 110, você já sabe que a máxima você tira sempre pela máxima, 38 amperes. Você vai precisar de um disjuntor de 40 aqui para fazer a ligação. Ah, não, mas a minha rede é 220, Fábio. Então qual que é a máxima dela aqui, ó, nos processos? É aqui, ó, 28 amperes. Então, 28 amperes você vai colocar um disjuntor de 30 e vai poder usar o seu equipamento aí numa boa. Então, família, espero que vocês tenham entendido como ler a etiqueta. Não importa a máquina que você tem e a marca dela. O que importa é você ver isso daqui. Ah, mas a minha máquina tá falando 28 amperes, Fábio. Ah, não, eu vou colocar esse plug aqui, ó. Esse plug de 20 amperes. Posso, Fábio? Não, não pode. Se você fizer isso, vai estrangular e você vai ter problema. Ah, Fábio, mas aqui na minha cidade não acho. Posso pôr esse simplesinho aqui, ó, de 10 amperes? Nunca, família. Isso aqui é para você ligar a abajur, tá? Isso aqui não se liga a equipamento de solda. Você pode ligar até uma esmerilhadeira, umas máquinas mais simples, mas equipamento de solda nenhum eu conheço que use plug 10 amperes, tá? E o ideal é você estar utilizando então um plug desse daqui, que você vai encontrar ele aqui, ó, com as especificações dele aqui, ó, para que ele é, quanto que ele aguenta. Então tá aqui, ó, 32 amperes, tá vendo? Então eu vou colocar um de 32 amperes. Mas, Fábio, aqui tá falando que a máxima da tua máquina ligada em 110 é 38, mas eu não vou chegar a usar ela nisso aqui. Então eu não vou ligar ela aqui, eu vou ligar ela em rede 220, então eu nunca vou chegar a usar 38 amperes. Então a máxima que eu vou estar utilizando aqui em 220 é exatamente esse aqui, 28 amperes. Vocês viram que o plug é de 32, tranquilo, eu tô com folga, vou preservar meu equipamento, não vou ter problema algum. Bem, família, espero que não tenha tido dúvida alguma, porque viram como é simples você fazer uma leitura e poder assim instalar uma tomada correta. Por que você precisa instalar a tomada correta? Porque se você colocar uma tomada no seu equipamento que seja menor do que a capacidade, o que ele vai fazer? Quando a eletricidade vir, que você não enxerga a eletricidade, que ela vir, ela vai ser estrangulada. Por exemplo, aqui está falando que vai uma carga igual vocês viram de 20 amperes, vou dar um exemplo, 20 amperes. Então, você vai lá e instala um plug de 20 amperes, está lá o plug de 20 amperes na tomada. Vem vindo a corrente, a máquina está puxando, está passando 20 amperes aqui, é o que ela precisa de alimentação. Ela consome aqui 20 amperes, está passando 20. Imagina que você colocou um plug desse de 10 que não se deve colocar. 10 amperes está aqui, 10. Então a máquina está puxando 20, está chamando 20, chega aqui, ele vem 20, porém ele estrangula para 10 e a máquina tem que estar puxando, sugando. Tenta imaginar uma água. Imagina que você tem um cano de tubulação de 50, aquele cano que você põe na caixa d'água para colocar naquelas válvulas de descarga. Você vem com um tubo, uma coluna d'água de 50, então muita água sai na ponta, não sai? Se você abrir assim, sai aquele monte de água. Imagina que você vem, coloca uma redução para cano de 25, coloca um pedacinho de cano de 25, depois aumenta para 50 e põe de 50 do outro lado. É isso que você está fazendo usando de 10 amperes. O que vai acontecer com a sua água? Ela vai vir aquele mundo de água, vai bater ali, vai estrangular. Ele vai perder pressão e não vai mais sair com aquela pressão do outro lado, mesmo tendo cano de 50 do outro lado. Por quê? Porque foi estrangulado. A energia é a mesma coisa que a água. Você vai estrangular a energia. O que vai acontecer aqui? Vai dar aquecimento. A máquina pode estar puxando, pode dar falta na máquina e você pode acabar prejudicando o seu equipamento. Todas as máquinas da Boxer Soldas vêm com banco de capacitor para fazer a compensação disso aqui. Eu já mostrei, inclusive, num vídeo que eu coloquei uma extensão de 100 metros, que máquina alguma suporta extensão de 100 metros. Pois eu coloquei uma extensão de 100 metros de 2,5, cabinho 2,5. E ela soldou bacana, trabalhamos, fiz um barracão
com uma inversora Flama 161, com uma extensão de 100 metros de cabo 2,5. O banco de capacitor da máquina aguentou bacana. Mas é o ideal fazer? Não, eu fiz por emergência. Era uma coisa que eu não tinha como colocar outra ali. Eu não tinha uma extensão mais grossa. Então eu fiz. O banco de capacitor vai te ajudar a suprir essa falta aqui. Mas aí é que tá, você tá forçando o seu equipamento. Então, vamos colocar o plug certo, ou de 20, ou se você tiver ligado em 110U industrial, exatamente para poupar o seu equipamento e você ter o seu equipamento por muitos anos. Família, tamo junto. Qualquer dúvida deixa abaixo, que assim que possível eu responderei a vocês. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.